Olá, muito boa noite para você. Confira nossos destaques desta quinta-feira, 23 de fevereiro. Após decisão judicial, tutor do cão Apolo recolhe corpo do animal na UVZ. O reconhecimento foi feito a céu aberto, né? E dentro de um saco de ração, em cima de um carro de mão. Eu nunca imaginei ver ele naquela situação. Polícia Civil inicia investigações do atropelamento que vitimou artesã no Pontal da Barra. E foi um crime de trânsito por uma ação irresponsável e criminosa desse indivíduo que já está identificado e, segundo informações que estão sendo levadas ao inquérito, sob efeito de álcool. E 4 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco. Uma tragédia anunciada. Você tem medo que aconteça? Isso aqui cai e mata minha família. Morro de medo de acordar e minha família está debaixo de soterrada. O Ponta Verde Notícias começa agora. Ontem nós falamos aqui no PVN sobre o caso da artesã que morreu após ter sido atropelada por uma moto durante um bloco de carnaval no Pontal. A polícia investiga esse crime. Evandro Amorim tem mais informações. Boa noite, Evandro. Boa noite, Stella. Boa noite a todos. Exatamente, Stella. O corpo da Roseilde dos Santos, de 49 anos, foi sepultado na tarde de hoje, sob forte comoção. Nós, inclusive, fomos conversar com os parentes, fomos até o velório, conversar com os parentes e conversamos com a dona Maria, de 84 anos, mãe da artesã. Ela, o tempo inteiro, pedia por justiça. Acompanhe. Tiraram a vida dela. Eu quero pedir justiça às autoridades que se interessem por esse caso e tome conta, bota esse homem na cadeia. E a polícia está investigando o caso e já identificou a pessoa que atropelou, que estava na motocicleta. O doutor Lucimério está aqui e ele vai explicar para a gente o que é que a polícia tem em mãos. Doutor, boa noite. Boa noite, Stella. Nós já abrimos o procedimento policial, o inquérito está tramitando na Delegacia de Acidente de Trânsitos e nós já retornamos à cena de crime para angariar mais alguma informação lá do local em si. Testemunhas já estão catalogadas e começaram a ser ouvidas. De antemão, nós já sabemos que foi um crime de trânsito por uma ação irresponsável e criminosa desse indivíduo que já está identificado e, segundo informações que estão sendo levadas ao inquérito, sob efeito de álcool. Então, isso só agrava a conduta dele. A idade do suspeito? O suspeito tem 28 anos. É uma pessoa conhecida, inclusive, na região, já está, como eu falei, identificado. E agora os trabalhos seguem no seu trâmite normal para que a investigação seja concluída o quanto antes. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Stella, a gente volta ao estúdio com você. Obrigada, Evandro. A gente volta a falar sobre o caso do cachorro Apolo, que fugiu de casa na última sexta-feira e acabou passando por uma eutanásia na unidade de vigilância de zoonoses de Maceió. O tutor finalmente teve acesso ao corpo do animal. Após uma liminar expedida pela Justiça, o tutor do Apolo conseguiu recolher o corpo do animal na unidade de vigilância em zoonoses. O reconhecimento foi feito a céu aberto, né? E dentro de um saco de ração, em cima de um carro de mão. Eu nunca imaginei ver ele naquela situação. O cachorro teria fugido de casa na manhã da última sexta-feira e fora localizado na tarde do mesmo dia na praia da Jatiuca pelo Corpo de Bombeiros. Os guarda-vidas teriam acionado a UVZ, que recolheu Apolo e teria decidido pela morte do animal, por meio do procedimento de eutanásia, já que, segundo nota oficial emitida pela instituição, o cão estava em situação de sofrimento e sem condições de tratamento. Essa versão é contestada pela médica veterinária que acompanhava a Apolo há 2 anos. O Apolo estava bem, era um animal saudável, tá?
A Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas já está acompanhando o caso. Solicitamos do Ministério Público Estadual, através da expedição de um ofício que nós já encaminhamos, os procedimentos e as providências cabíveis ao descumprimento do termo de ajustamento de conduta que o então CCZ assinou na pessoa do seu prefeito municipal em 2013, juntamente com o Ministério Público, onde, dentre as cláusulas, é exatamente a proibição evidente de eutanásia de animais sadios. A morte de Apolo está sendo investigada pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que afastou a profissional responsável pela eutanásia no Apolo, até que sejam apurados os fatos, além de ter aberto uma sindicância para apurar possíveis responsabilidades no episódio. A Secretaria informou que está empenhada em esclarecer toda a situação e que se solidariza com os tutores do Apolo. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem realizando arrastões em lojas no bairro da Ponta Verde. Thalita Sabrina conta essa história pra gente. Olá, Estela, oi para você e para todo mundo que está acompanhando o Ponta Verde Notícias. O primeiro arrastão foi registrado na sexta-feira e o segundo ontem. Para falar a respeito desses dois crimes, eu converso agora com Antônio de Pádua, que é o coordenador da UPLIT. Muito obrigada pela participação, coordenador. Como que essas duas situações aconteceram e chegaram até vocês? Isso. Na sexta-feira de carnaval, chegou para a gente aqui a informação que esse salão de beleza infantil tinha sido vítima de roubo, né? Então esse rapaz ali, através das filmagens, foi comprovado, ele chegou em outro veículo antes, então ele ficou esperando um momento lá de fora, que ele acessa esse salão, estava cheio de crianças lá, então ele roubou das pessoas que lá estavam, dos adultos que lá estavam, celulares, joias. Então foi no momento que chega a mãe de uma dessas crianças que vai buscar o seu filho. Quando ela chega na porta, a moça de lá informa, dá um toque para ela que estava acontecendo o roubo. Ou então que ela tenta se evadir do local, mas ele manda que ela fique, rouba as joias dela também, os celulares também, e pede o veículo dela para que ele vá embora, que ele roube também. E na data de ontem, uma loja de moda aqui na Ponta Verde, aparentemente a mesma pessoa foi até a loja, roubou todos os celulares das pessoas que lá estavam e trancou elas dentro da loja e na sequência pegou esse veículo SUV, que é da mesma marca do veículo da sexta-feira que ele havia roubado também, essa pessoa, né? Então foi que a UPLIT e o pessoal foi em campo, identificado aqui na região também da Jatiuca, e ontem mesmo foi devolvida para a proprietária. Qualquer informação que tiver sobre esse cidadão, envia informação, liga no 181 e pode entrar em contato também nos números da UPLIT, que é o 98882-9801 e o 98882-9802. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thalita. Ontem nós mostramos aqui no PVN o caso de uma mulher que destruiu uma estátua histórica do escravo Francisco em Pilar. Ela chegou a ser presa, mas já foi colocada em liberdade pela Justiça. Italine Marques tem mais informações. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa mulher de 46 anos recebeu a liberdade provisória e agora ela vai ter que cumprir medidas cautelares. Foi determinado que ela compareça em juízo nas datas e horários previstos e determinados para justificar atividades. Lembrando que há imagens, inclusive, que mostram essa mulher destruindo essa estátua, né, que teve principalmente a parte frontal e da cabeça, do rosto, muito danificados. Essa estátua que faz uma referência ao escravo Francisco, a última pessoa a morrer por pena de morte no Brasil. Ele foi condenado à forca no ano de 1876. Lembrando que essa estátua, assim como outras obras de arte que estão espalhadas pela cidade de Pilar, onde esse caso aconteceu, são do artista pilarense Alex Costa. Eu volto com você ao estúdio, Estela. Obrigada, Italine. Depois do intervalo, o governo inaugura nova base do Comando de Aviação de Alagoas. O PVN volta num instante.
Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias falando sobre política. Deputados federais e senadores eleitos e reeleitos estão recebendo o Auxílio Mudança no Congresso Nacional, com valores que chegam a R$ 79 mil por parlamentar. O investimento total ultrapassa os 40 milhões de reais. Nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações direto de Brasília. Oi, Estela. O assunto do Auxílio Mudança tem repercutido aqui no Congresso Nacional porque muitos parlamentares têm recebido esse benefício que gira em torno de R$ 39.800 para os parlamentares que estão chegando aqui ao Congresso depois de serem eleitos ou até reeleitos nas eleições de 2022. Alguns parlamentares chegam a receber um montante de R$ 79 mil para essas mudanças. E tem um outro detalhe: aqueles parlamentares que não ganharam nas eleições também estão recebendo o valor do Auxílio Mudança para que retornem aos estados. No total, cerca de 40 milhões de reais estão sendo investidos pelo Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, e também existem as reformas dos apartamentos que estão acontecendo para que os parlamentares possam começar a se acomodar, e também as reformas dos gabinetes na Câmara e no Senado. Esse é um assunto que acaba se tornando polêmico, porque todo esse investimento é dinheiro público e os parlamentares, muitos deles, a grande maioria, faz a utilização desses recursos. Um deputado federal da Paraíba, Rui Carneiro, chegou a abrir mão desse benefício, mas 90%, 95% dos parlamentares acabam utilizando, e existe até a questão das mudanças fantasmas, que chegou a ser divulgada essa semana, que alguns parlamentares estariam pegando esse dinheiro do Auxílio Mudança e utilizando para outros fins. E a expectativa é de que, através do Portal da Transparência, todos os cidadãos possam ter acesso a esses valores e de que forma os parlamentares fazem a utilização desses recursos. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Vamos agora de dica? Veja o recado da Nacional G3. Você que está endividado devendo carro ou cartão, conheça o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa especializada em negociações de dívidas bancárias. Planejamento financeiro com uma parcela que cabe no seu bolso. Tudo isso para te ajudar a regularizar sua situação junto aos bancos. A Nacional G3 não cobra valores à vista. E aí, tá esperando o quê? Agende agora mesmo seu horário sem compromisso e venha conhecer de perto os benefícios que só a Nacional G3 tem para te proporcionar. Ligue agora, 0800 888 3211. Viu o recado da Ellen? A parcela do veículo atrasou, o cartão estourou? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie as suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. Mudando de assunto, agora vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana com o meteorologista da SEMAR, Henrique Mendonça. Olá pessoal, a previsão do tempo para o decorrer desta quinta-feira ainda é de chuvas, principalmente sobre a região do litoral, incluindo a região metropolitana de Maceió, parte da Zona da Mata e também parte do Baixo São Francisco e região do Sertão de São Francisco. Na região do Agreste poderemos ter um pouquinho de chuvas intercalando com aumentos de tempo seco. Já no sertão, a tendência de predomínio do tempo seco. No decorrer da próxima sexta-feira, ainda persiste essas instabilidades sobre as regiões citadas há pouco aqui de Alagoas e a previsão segue com chuvas intercalando com aumentos de tempo seco. A Superintendência de Prevenção de Desastres Naturais aqui da SEMAR está monitorando as condições meteorológicas e também hidrológicas aqui do estado de Alagoas. A gente brinca às vezes dizendo que quando chove não vai dar praia, mas basta o tempo fechar para que muita gente fique preocupada com o risco de perder a casa ou até mesmo a vida em deslizamentos de terra. Pelo menos 4 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco, como as que foram destruídas pelo temporal no litoral de São Paulo e que o jornalismo do SBT vem acompanhando. Uma tragédia que, para especialistas, está longe de ser a última. Aconteceu de novo. Jardim Zaira, Mauá, Grande São Paulo. Chuva forte.
A terra da encosta deslizou e atingiu uma casa onde estava uma mulher. Ela foi soterrada e não resistiu. É evidentemente área de risco, uma das 14 mil mapeadas no país. 4 milhões de brasileiros vivem nestas condições. A Adriana também mora numa área de risco. Ela vive aqui numa comunidade em Osasco há 17 anos. Do lado da casa dela fica esse terreno. Quando chove, desce de tudo. Água, lixo, detrito, até cobra. As paredes da casa já estão trincadas. Se essa de baixo cair, a de cima vem junto. Ao todo, vivem aqui 8 pessoas. Mas a iminência dos desastres parece não abalar a confiança de quem tem o poder e o dever de cuidar do meio ambiente e das pessoas. O então governo Jair Bolsonaro havia destinado 600 milhões de reais para a prevenção e gestão de riscos agora em 2023. Há uma década, o orçamento era de 11 bilhões de reais. Este arquiteto e urbanista explica que as ocupações irregulares que se transformam em tragédias anunciadas retratam uma luta por espaço que, antes de tudo, reflete as monumentais desigualdades da nossa população. Você trabalhar nas áreas ocupadas pela trabalhadora de baixa renda, muitas vezes não traz o apoio político de classe média, de grupos com maior poder político e econômico. Não dá voto. Por isso que não dá voto e também não dá prestígio. Quantos temporais ainda cairão até que ela volte ao noticiário? Você tem medo que aconteça? Isso aqui cai e mata minha família. Morro de medo de acordar e minha família está debaixo de soterrada. Tirar essas pessoas das áreas de risco e colocá-las em local seguro deveria ser sempre prioridade dos governos, né? Agora, olha só, foi inaugurada hoje a nova base do Comando de Aviação do Estado em Marechal Deodoro. A nova base do Grupamento de Operações Aéreas de Alagoas foi inaugurada pelo governador Paulo Dantas. O terreno foi doado por uma empresa e agora abriga toda a frota aérea da segurança pública, no município de Marechal Deodoro. Um equipamento fundamental que o Estado de Alagoas viabiliza em parceria público-privado com a Gregory, vai dar mais condições de trabalho para a área de segurança pública do Estado de Alagoas. Este avião modelo Cessna monomotor foi uma doação judicial ao governo de Alagoas e agora vai ser usado pelo Corpo de Bombeiros, principalmente no interior do estado. O governo também adquiriu outro bimotor do mesmo modelo. Também foi entregue novos caminhões ao Corpo de Bombeiros. Uma tropa sem equipamento adequado para a gente fazer o que somos motivados a fazer, não adianta, né? Precisa ter estrutura e o governo de Alagoas tem dado essa condição para o Corpo de Bombeiros. O grupamento aéreo foi equipado também com 2 reboques tanques para combustível, para abastecimento em viagens programadas. Dos 5 helicópteros ofertados pelo governo de Alagoas, o Falcão 3 tem um diferencial dos demais. Aqui existe um canhão de luz que auxilia nas buscas noturnas. Mas não é só isso. Este helicóptero utilizado para resgate é uma UTI aérea. Ela vai composta por piloto, que pode ser Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou Polícia Civil, mais uma equipe do SAMU, que é um médico e enfermeiro. Sempre, todos os voos a gente tem um médico, um enfermeiro, um bombeiro e um piloto. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia em mais uma edição. Tenha uma excelente noite e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.